Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre IPv4, IPv6, NAT, CGNAT e no fim do vídeo eu vou estar mostrando como o sistema XC gerencia o CGNAT, certo? Então essa sopa de letrinha aí confunde um pouco as pessoas e tem muitos provedores aí que têm dificuldades em entender. Então ele é um vídeo mais introdutório, né, para quem já é mais entendido do assunto, ele é um vídeo mais básico, mas eu acho que é interessante, né, para quem está querendo aprender um pouquinho mais, sempre tem para aprender, né? E para quem aí tem dificuldade de entender o conceito, eu vou contar um pouco da história aí, né? Um videozinho rápido, no mais breve possível, mas vou tentar explicar aí um pouco do meu conhecimento aí para explicar em palavras mais, digamos, informais aí, palavras mais naturais aí para explicar os termos dessa sopa de letrinhas. Vamos lá então, né? Introdução, então, eu vou falar sobre IPv4, IPv6, NAT e CGNAT, tá? Um pouco de história. O início da internet, então, foi na época de 1970, né? Em 1980 foi desenvolvido o protocolo, o IPv4, né? Mas ela foi pensado em redes acadêmicas, então nunca se imaginou a proporção que tomaria na época de hoje e nem para o futuro, né? Então, foi esse o objetivo do desenvolvimento do IPv4, uma comunicação de rede acadêmica, né? Em 1970, a época da uso militar. Em 1990, que foi iniciado o uso comercial, e ali já iniciou o princípio do problema da falta de IPv4, e entraria em colapso em 1990, já nessa década, já entraria em colapso a internet caso não tivesse sido desenvolvido uma solução paliativa chamada NAT, que é o compartilhamento de IP público para IP privado. Mas isso eu vou explicar mais para frente. No anos 2000, né, mas na década de 70, na década de 90 já foi iniciado o protocolo IPv6, né, com essa dificuldade, mas viu-se a necessidade de fazer o NAT como solução paliativa, como solução definitiva o IPv6, né? Mas iniciou-se o uso assim mais difundido nos anos 2000 e agora que acabou mesmo o IP, né, agora em 2017 acabou o IPv4, está muito difícil de conseguir, que está evoluindo mais rapidamente o uso do IPv6, tá? Mas até então o IPv6 iniciou-se com algumas conexões, mas a princípio não foi muito difundido nessa época. As redes sociais, é uma época das redes sociais, né? Entrou muita gente usar a internet por causa das redes sociais. No ano 2010, ou no entorno dessa época, viu-se a necessidade de implementar uma solução de CGNAT, que é a forma de você compartilhar o IP público, mas também você ter a informação através da porta de origem de quem que é o cliente que está usando aquele IP privado, certo? Então foi iniciado em torno dessa época aí o CGNAT. Nessa época também a internet das coisas, celulares, tudo quanto é tipo de dispositivo com IP, então viu-se a necessidade de multiplicar os números de IP sem perder a informação de quem que é o cliente que está usando aquele endereço, né? Então isso veio o CGNAT para suprir essa necessidade. Tem algumas anomalias, eu vou explicar mais para frente, né? E 2020, 2030, 2100, eu acho que o IPv4 ele vai longe ainda, né? Então vamos mais para frente, vamos explicar aí. Eu montei um monte de slides aí para simular e mostrar o que eu entendo e o que eu enxergo do futuro para o IPv4 e o IPv6. Aqui um pouco, esse mapa aqui eu peguei na internet, né, sobre o esgotamento do IPv4. Ele foi mal distribuído, para falar bem a verdade, o IPv4 ele foi muito mal distribuído. No início, aí, algumas empresas aí pegaram blocos /8, 16 milhões de endereços, né, distribuíam um bloco /16, /12, /10, era uma festa, né? E depois que... E também tinha
algumas faixas de endereços não alocados, reservados, multicast. Então foi desperdiçado muito IP aqui. Dá pra gente ver que esses pontos vermelhos, esse mapa aqui, se não me engano, é de 2008 ainda. Então dá pra ver que esses pontos vermelhos é o que está sendo usado mesmo em blocos menores, né? E no restante praticamente não é usado. Então, se for analisar aqui, 50% dos IPs foram desperdiçados. Eram 4 bilhões de IP, né? O pessoal dizia 4 bilhões de IP nunca vai ser usado. A gente está falando hoje de 4 bilhões de usuários de internet no mundo. Então, se cada usuário tivesse um único dispositivo, não teria IPv4 para todo mundo, né? Mas hoje a gente sabe que hoje cada usuário de internet tem 5 dispositivos entre celular, TV, notebook, computador pessoal, né? Então o mundo mudou muito, né? E essa tabela aqui também está bem defasada. Hoje eu acho que deve estar tudo completa já, assim, os mapas onde que não é da Google, da GE, da HP ali. No restante deve estar tudo vermelho fechado. Aqui tem um gráfico do esgotamento, né? Em 2011 chegou a 1% dos IP, e que daí começou aquele racionamento, ficou mais difícil de você tirar os endereços de IPs. Hoje em dia, se você não tem IP, você vai sofrer muito para você conseguir tirar seu bloco no registro. Então, quem é provedor de internet aí, que tem aí seus 100 clientes, 200 clientes, já corre atrás do registro lá para tirar o endereço, porque só estão sendo liberados para novos provedores, né? Para quem já tem já tem endereço, para quem já tem bloco AS, não é mais liberado. E o problema é que liberam só de 1000, um bloco de 1000 endereços, né? Então, fica a dica aí, tá? Alguns números, né, só pra gente ter de ideia, né, são 4 bilhões de endereços IPv4. O CGNAT, para distribuição residencial, a gente recomenda no máximo usar um vezes 64, né, liberar 1000 portas por cliente, então você consegue multiplicar um IP válido em até 64 IPs privados. Mas nada impede você fazer um 128, por exemplo, montar um hotspot para celular ali na uma área pública. Você pode usar um 128, que esse 128 vai deixar 500 portas para cada dispositivo. Então pode ser usado. Mas assim, a gente recomenda entre 32 e 64 endereços compartilhados, né? Um IP público para 64 ou 32 endereços privados. Tá? O NAT é aquela solução que foi pensada para ser usado em rede interna, né? Para você compartilhar lá atrás do seu roteador ou lá na sua empresa lá, colocar atrás do seu firewall. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que a gente viu, inclusive eu já fiz muito disso, muitas pessoas fizeram, de fazer o NAT direto lá no provedor, que era a solução que tinha até pouco tempo, né? E às vezes centenas de IP atrás de um único IP, né? Centenas de IP privados atrás de um único IP. Compartilha a internet, compartilha. Imagine você colocar 1000 clientes atrás de um único IP, né? São 64 mil portas, 65.530 portas. Você vai estar dando, assim, na média, você vai deixando, vai estar liberando 64 portas, 65 portas por cliente. É óbvio que nem todo mundo vai estar navegando, né? Mas nesse caso começa a dar problema de porta de problema de navegação, problema de acesso, muita gente batendo com o mesmo IP no mesmo endereço, tendo empresas bloqueando o endereço IP porque é muito acesso. A Google mesmo tinha uma época que ela abria uma telinha pedindo se você não era robô, né, para você digitar um código lá. Então é isso que causa quando tem muito endereço atrás de um único IP. Esses são alguns dos problemas. 250 milhões de linhas móveis no Brasil, né? Esse é um dado atual, um dado de janeiro agora. Então você imagine, só no Brasil 250 milhões de celulares, né? Então é muita coisa para só para um país aí, né? 3,7 bilhões de pessoas usando a internet, né? São praticamente um IPv4 para cada pessoa, né? Para cada usuário atual. No mundo, 7,5 bilhões da população atual.
e crescendo dia a dia o número de usuários da internet, né? Então, que solução de IP usar, como usar, qual que é a melhor opção, o que vai ter que ser implementado nas redes para suprir essa necessidade de tanto endereço, né? E mantendo o registro, né, desses endereços. Vamos lá então para o NAT, dar uma breve falinha sobre o NAT. Tá? O NAT é uma solução paliativa que foi feita, né, para solucionar o problema de falta imediata de endereços IPv4. Então, na década de 80, o projeto era o seguinte: me dá um bloco /16, aí, um bloco /8, quero só 16 milhões de endereços IP, tem 4 bilhões, me dá um bloco grande aí. E as empresas forneciam IP público lá para o cliente, colocava lá todo mundo com IP público, uma maravilha, né? Só que daí o que aconteceu? As empresas começaram a precisar rotear internamente dentro da empresa também. Começou a colocar endereço IP. O cara lá tinha uma empresa com 200 computadores, com 1000 computadores, precisava de 1000 endereços IP. Então, para solucionar essa primeira necessidade, foi implementado a solução do NAT, né? Que o NAT faz o seguinte: ele pega e cria uma máscara, né? Faz uma tradução do IP privado pro IP público. Então você coloca lá, por exemplo, um /24, que são 256 endereços, atrás da interface LAN, e quando ele passa pelo roteador, o roteador cria uma tabela lá interna dele e faz sair todos esses pacotes privados, ele sai com um único IP público, vai para a internet, alcança o destino, retorna para esse endereço público, o roteador pega e faz o inverso, né? Traduz de volta e sabe quem que é o endereço privado e entrega o pacote pro endereço privado. Então é isso que o NAT faz. Então, essa solução aqui, na década de 90, com aquela preocupação, eles já pararam de entregar aqueles blocos gigantes, né? E começaram a entregar blocos menores, /20, /19, /21. E também eram poucos os provedores que solicitavam esses blocos, né? Quem mais solicitava mesmo eram as operadoras nessa época. As grandes operadoras, né? Hoje a gente tem provedores que a gente pode chamar de grandes operadoras. Mas nessa época só existia as grandes operadoras solicitando endereços, né? Então eles recebiam grandes blocos ainda, mas mais moderados, e entregavam IP público para todo mundo. E tinha aquele NAT lá residencial, onde tinha atrás do roteador Wi-Fi, que fazia o NAT lá para a rede interna, e lá na empresa, lá atrás do firewall, lá, né? E também tinha o computador que recebia direto o IP público. Então era assim que funcionava, e o NAT acabou multiplicando, né? Criou-se essa solução para não ter acabado a internet no nascimento, ali em 1990 já ter morrido ela sem o NAT, acredito eu que teria tido um colapso. Então, entendendo um pouco mais do NAT, né, os endereços privados que foram reservados para NAT é o 10.000/8, são 16 milhões de endereços. A ideia são redes maiores, né, você usar para redes maiores. Redes locais maiores, né? 172.16.00/12, né? Que vai do 172.16 até 172.31. 192.168.00, que é o 192.168.0, que vai do 192.168.0 até o 192.168.255, tá? Então essas são as redes que foram reservadas para rodar em locais, né, atrás do NAT. Como que funciona o NAT, então, aqui? Analisando essa tabelinha, fica fácil de entender. O endereço aqui, o computador 92.168.1.2, ele passa pelo roteador, ele faz um NAT e ele sai para a internet com o endereço, né, público e com uma porta qualquer de 0 a 65.536, né? O 3 também sai com a mesma identificação. O 4 também, o 5, o 6, o 254, todos eles saem com a mesma informação, né? Ele vai fazer a tradução, vai para a internet, navega e volta e retorna o acesso normal, como se fosse um IP público, né? Ele sai com essa identificação desse equipamento aqui. Só que o que acontece? Se acontecer algum crime ou algum problema interno que é necessário a gente saber quem foi o endereço que fez,
A única coisa que vai ter essa informação é esse cara aqui. E é algum desses 254 que estão atrás desse roteador. Então esse é um grande problema. Imagine uma rede aí com 1000 endereços atrás, 2000 endereços atrás do NAT, né? De um único endereço, certo? Então esse é o conceito do NAT. Duplo NAT, né? Compartilhamento com centenas de endereços. Na década de 2000 ali, no ano 2000, os provedores começaram a nascer. E o principal forma de fornecer a internet era você contratar um link dedicado com a operadora. A operadora ia lá e te entregava um /29, né, que são 8 endereços. Você colocava lá no teu roteador lá de bordo, lá no teu Linux, lá que você fazia um firewall lá, e entregava na LAN um IP privado. Fazia NAT aqui, entregava IP privado interno na rede. Né? Então você entregava IP privado para todos os teus clientes e o teu cliente lá fazia outro NAT aqui. Então esse pacote desse computador aqui chegava aqui no roteador, fazia um NAT, saía com esse endereço 10.10.10, vinha para esse roteador, fazia outro NAT, ia para a internet com o endereço público, voltava, desfazia o NAT, encontrava o roteador, desfazia o NAT e voltava, né? Traduzia o NAT e voltava até o pacote. Isso aqui gera alguns problemas, né? Antigamente não funcionava nem VoIP, nem Skype atrás do NAT. E foi feita uma solução para isso, eles resolveram o problema, mas ainda quem usa duplo NAT tem alguns problemas com isso, tá? Mas hoje está bem mais tranquilo o uso do duplo NAT, mas não é recomendado o uso não. E a gente tem um caso de triplo NAT, NAT para rede interna. Então o NAT ele é feito para fazer um filtro para sair só quando é para traduzir para a internet. Quando é para rede interna, tem que fazer os filtros lá nas regras de NAT para não fazer, né? Isso prejudica o desempenho do roteador e também a identificação interna na rede. Tem várias anomalias. Daí os provedores evoluíram e começaram a procurar o registro BR e tirar o seu ASN. E quando eles tiram o ASN, o registro BR pega e dá um bloco /32 IPv6, com bilhões de endereços IPv6. E você pensa, agora eu não preciso mais do IPv4? Não é bem assim, né? O registro BR, até há uns anos atrás, aí eles entregavam /21, /20, né? Conforme o teu projeto, era fácil de conseguir, você conseguia adicionar IP. Hoje eles te dão só um /22 e um bloco gigantesco de IPv6, mas um bloco /22 IPv4 com 1000 endereços IPv4. Então vamos lá, vamos tentar implantar aqui o IPv6, né? Vamos lá, cheguei, peguei meu bloco IPv6, fui lá, coloquei na minha borda, fechei o meu BGP com a provedora. E agora eu tenho IPv6 dentro da minha rede. Vamos subir o IPv6 na minha LAN e vamos começar a distribuir IPv6 aqui para mim poder entregar a internet IPv6 para o meu cliente e acabar com o IPv4. Quando eu subi o meu IPv6 aqui, eu tive algumas dificuldades na minha rede interna. Nem todos os meus equipamentos tinham suporte a IPv6. Né? Então, isso é a primeira dificuldade. Né? O teu equipamento interno na rede lá tem que ter suporte a IPv6. Imagine lá que você fornece internet para uma empresa e a empresa tem um equipamento lá antigo que não tem suporte a IPv6 e ela não quer investir para trocar, e ou você vai cancelar com o cliente ou você vai ter que entregar só IPv4 para o cliente. Né? Então essa é uma forma de você um dos problemas, né? Na tua própria rede você vai encontrar esses problemas. Aqui até tá com o IP 10.10.10 no equipamento, mas seria o IP 138.100.100, né? Estou entregando o IP público V4, né? Mas não consigo entregar o IPv6 porque o equipamento do cliente não suporta o IPv6, tá? Então essa é uma das primeiras dificuldades. Aqui nós temos um outro slide também falando um pouco do IPv6, as dificuldades com a rede externa.
Então, só o IPv6 não vai resolver na tua rede. Mesmo que toda a sua rede funcione IPv6, você não vai poder rodar só IPv6 na rede. Por que não? Porque vai ter algum sistema antigo na internet lá, um sistema de governo lá, que não vai ter suporte a IPv6, só vai rodar IPv4. Se você tiver só IPv6 na tua rede, consequentemente você não vai acessar aquele equipamento. Vai ter clientes que vão ter lá conteúdo em IPv6 e IPv4. Daí ok, daí você vai dar a prioridade no IPv6, ele vai acessar em IPv6. Mas tem aquela câmera lá, que está lá naquela empresa lá, que não tem suporte IPv6, você não vai ter acesso àquela câmera, então você vai ter muitos problemas, né? E também tem o caso de equipamentos que não tem suporte IPv6, né? Além de conteúdo, câmeras, tem alguns equipamentos que também não tem suporte IPv6, então é impossível você rodar só IPv6 na tua rede. Vai ser possível você rodar só IPv6 na rede? Eu acredito que sim, desde que haja um colapso do IPv4, pare metade da rede mundial, fique parado uns anos aí com problema de rede porque caiu o V4. Então acho que acredito só dessa forma. Senão o IPv4 vai por muitas décadas ainda rodar nas nossas redes. CGNAT. Solução definitiva, rodar CGNAT e IPv6 na rede? Na minha opinião, ela vai ser o que vai rodar por muitos anos aí nas redes vai ser CGNAT e IPv6, tá? IP normal. Então, como funcionaria, né? Você vai estar entregando IPv6 normal internamente na tua rede. Os dispositivos que não têm suporte a IPv6 vão trabalhar só com IPv4. Numa empresa, você vai poder vender um pacote mais caro lá para você entregar um IP público e dedicado para ela. E nos teus clientes residenciais lá, você vai entregar um IPv4 com o CGNAT. Caso aquele teu cliente lá tenha seja um gamer lá que precisa compartilhar algum serviço interno na rede, a minha sugestão é que você tenha um produto diferente, né, dentro da tua empresa para você poder vender um IP público para o cliente lá, para ele estar recebendo esse IP público e ele poder compartilhar a sua estrutura, né? Para os clientes com pacotes de valores menores, né, com residencial, que é o objetivo de acessar a internet, não de compartilhar nada dentro da rede, vai ter que ser IPv4 em cima desse CGNAT, né? Então essa é a solução que eu imagino que vai ser que vai rodar por muitos anos aí, é esse modelo aqui, né? Então, o que vai acontecer? O cara que lá tem só o V4 vai sair por V4, o cara que tem o CGNAT vai fazer o CGNAT aqui na borda do provedor, e quem tem IPv6 vai sair com o IPv6 e que o IPv4, né? Tem a opção de você entregar um IP público ou um IP com CGNAT lá para o cliente, então vai ter todas essas opções dentro da rede, e com isso você consegue atender todas as suas necessidades de IP dentro da rede. Né? Aqui vou sair com o IPv6, o IPv4 e vou sair para a internet. Sistemas antigos que sem suporte IPv6 eu vou acessar pelo IPv4, normal. Conteúdos que tem IPv6 e IPv4. Quem tiver IPv6 na minha rede vai acessar o conteúdo em IPv6, quem tiver o conteúdo em IPv4 vai acessar em IPv4. Aquela câmera lá que não tinha acesso lá vai ser acessado só em IV4, e equipamentos que têm V6 e V4 vão ser acessados, né, prioritariamente pelo V6, e para quem não tem lá vai acessar no V4, certo? Então, no meu modelo de conceito e de tudo que eu sei até hoje, esse aqui é um modelo de rede que tem que ser implantado nos provedores de agora em diante. Para entender um pouco de como funciona o CGNAT, tá? Endereços reservados, né? A rede 10064, 00/10 são os endereços reservados para CGNAT. Não impede de você usar um IP10 lá, você usar um IP 172, que é aqueles reservados para NAT, né? Mas o mais convencional é você usar o padrão 10064 aqui. Como que funciona, né? Lá no NAT, lá, você colocava... Deixa eu voltar aqui o slide. Aqui no NAT,
você fazia a seguinte forma. Você tinha vários equipamentos que saíam por um único endereço. Todo mundo que estava atrás aqui do teu roteador sairia por um único endereço, né? Vamos voltar aqui no CGNAT. Aqui no CGNAT é um pouco diferente. Você quebra em número de endereços privados por IP público. Então, por exemplo, você pode fazer 1 para 64, né? Um público para 64 privados. Ou, mais recomendado ainda, um público para 32 privados. Então, você multiplica o teu número de IP privado por 32 ou por 64. Naquelas redes que são, por exemplo, um hotspot público lá, que é um show, algum evento grande, você pode, que é só para acesso móvel, você pode usar tranquilamente um /25, né, que vai ser 128 endereços privados por um endereço público, tá? Aqui nesse modelo eu estou mostrando aqui um /26, né, que são 64 endereços, né? Significa que eu estou dando 1000 portas para cada cliente privado, né? Para cada IP privado eu estou liberando 1000 endereços, 1000 portas, né? E eu estou saindo com um endereço público com 64 endereços privados. Então aqui tem uma tabelinha para dar uma entendida, tá? Então aqui ele passa o IP 164.0.1, que é o IP de CGNAT privado. Ele vai fazer o CGNAT aqui e ele vai sair com o endereço público, né? Ele está mascarando, está marcando para sair com o endereço público 200.200.204 com a porta 1000 até a 1099, tá? 1999, né? O IP2 ele já vai sair com o mesmo endereço 4, só que a porta 2000 até a 2999, né? Então, eu consigo separar por porta qual que é o cliente privado atrás daquele IP público. Então, essa é a grande sacada do CGNAT, né? Eu consegui mapear as portas para fazer o NAT para o cliente. Não, ele é um NAT, só que a grande diferença é que eu consigo separar as portas que ele vai sair para a internet. Quando esse IP aqui, né, público, bater lá no meu cliente, imagine um servidor Apache lá, uma página web, né, que está rodando no servidor Apache. Você foi lá, acessou aquela página, ele vai fazer o log do IP que acessou e a porta de origem lá naquele servidor Apache. E quando a polícia, se algum cliente teu cometeu algum crime, a polícia vai lá e vai pedir para o fornecedor lá qual foi o IP e a porta de origem e a hora. Com esses dados, ele vai solicitar para você, e você tendo o registro dessas informações, você vai conseguir fazer, dar essa informação precisa para essa norma. Tá? Outra característica é que você cadastra vários IPs públicos na mesma interface de saída aqui. Então aqui 64 endereços, aqui mais 64, mais 64. Então assim, imagine que você pega 32 endereços, né, vezes 64, são 2048 endereços privados com 32 IPs públicos, né. Você pega um /27 e converte ele num /21, né. Então é um ganho muito grande de endereços utilizando essa técnica. CGNAT no XC. Tá? Vamos mostrar aqui como que o sistema XC faz para fazer o NAT, tá? Ou CGNAT. Aqui então já estamos dentro do sistema, tá? Eu estou acessando ele já no concentrador, né? Então fica aqui dentro de provedor menu concentradores, clica aqui. Né? Eu não vou explicar como criar um concentrador, só vou explicar como que funciona a parte do CGNAT, tá? Então você vem aqui, uma informação muito importante para configurar o CGNAT é a interface WAN lá desse teu concentrador. Né? Você pode pôr mais interface separado por vírgula, né? Se tiver duas interfaces, 3, você pode pôr. Né? Mas é importante você pôr a interface WAN, porque o sistema já faz um filtro para fazer um filtro de CGNAT só para quando é para sair para a internet. Tá? Então é muito importante essa informação. Coloca essa informação, salva. E aqui no CGNAT, o XC ele tem, vamos editar esse aqui. O XC ele tem duas opções, o vertical e o horizontal. O vertical, ele vai fazer um NAT para cada endereço, então ele faz uma regra para cada endereço,
E se você precisar de 2.000 endereços, você vai ter que ter... Se você fizer só TCP, vai fazer 2.000 regras, né? E tem a opção do horizontal, que ela já é mais otimizada, que ele usa uma outra técnica, em vez de usar o SourceNAT, ele usa o NetMap, e ele vai converter um bloco para outro, né? Ele converte, por exemplo, um /27 para um /21, ou para um /20, por exemplo, né? Tem que tomar cuidado para não... se você tentar ultrapassar aqui e colocar um /19, né, que daí dá 256 portas por cliente, o sistema vai dizer que excedeu a máscara aqui, ó, tá? Então o sistema já trata isso, né? Então você tem que tomar cuidado, ó. Eu quero converter um /27 no /21, né? Ou um /26 no /20. Se eu quiser um /19, eu vou ter que ter um /25 aqui, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Questão de TCP UDP. O sistema ele tem as duas opções, né? Você pode fazer o CGNAT para TCP UDP ou só para TCP. Tá? Eu recomendo fazer só TCP, porque o UDP eu mesmo não conheço, nunca vi nenhuma solicitação de notificação de tráfego UDP, né? Nunca vi, posso estar errado, né? Mas eu nunca vi. E também se você fizer do UDP, você pode ter problema com VoIP, com jogos, né? Então é recomendado que você faça só o TCP, né? Então você vem aqui, você salva, quando você salva, o sistema já cria toda a tabela de endereços aqui, que é aquela conversão, né? IP privado, IP público para IP privado, qual porta que ele usa, né? E assim por diante. Né? Então ele já cria todas essas regras aqui, ó. Como eu coloquei aqui um /27, são 32 IP, para um /21, ele já criou para mim aqui 2.048 endereços, né? E com 1.000 portas, né? Ó, da 1.500 até a 2.499. Se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar um /22, né? Ele vai salvar. E ele vai criar aqui, em vez de 2.048, ele vai criar 1.024 endereços. Só que ele vai deixar 2.000 portas para cada IP, tá? Então também é uma forma de você analisar a tua necessidade. Ah, minha rede aqui, eu tenho clientes que usam mais... eu tenho, por exemplo, compartilhamento num prédio lá, pessoal que usa mais portas, então é interessante você compartilhar mais portas, né? Mas o convencional é 1.000 endereços, tá? E você consegue otimizar mais o teu número de endereços. Mas se você tem bastante endereço sobrando também, você pode usar nesse formato aqui de... esse aqui é o 32 por 1, né? Você pega lá um /27 e converte num 22. Ele vai fazer 32 endereços privados para um público, né? Esse cálculo aqui o sistema faz tudo automático, então é bem fácil, né? Você cria a regra, você cria o endereço público que você quer usar, e o privado aqui, né? Ah, por exemplo, agora eu quero usar lá o 6420, né? Começar no 20. Então, é aqui que você define quais são os IPs que você quer usar, tá? Definido isso, criou essa regra, né? Você vem aqui no sistema, ferramentas, sincronizar CGNAT, tá? Eu vou clicar em sincronizar e vou abrir aqui, ó, o concentrador aqui, que ele está vinculado lá, para você ver ele criando as regras. Ele cria as regras com API, né? Então é tudo via API. É bem rápido essa integração, né? Então aqui ó, ele criou 66 regras, porque eu usei lá só o TCP e eu usei com 32 endereços, né? Então o que o sistema faz? Ele cria as regras e ele cria um encapsulamento aqui binário. Então ele já vai filtrar aqui. Se o endereço não for de CGNAT, ele nem passa por nenhuma regra, né? Então ele só vai fazer o NAT normal aqui, né? Ou posso desabilitar o NAT e usar só CGNAT, né? Caso ele entre no IP do CGNAT, ele já vai fazendo uma árvore binária aqui para te mandar só lá no pacote, só lá no endereço que realmente interessa o NAT, né? Então com isso, com essa árvore binária aqui, o sistema, essa regra, esse conceito, otimiza muito a usabilidade, o CPU do equipamento. Se vocês forem analisar aqui, é tudo jump, ó, jump, jump, jump. Então ele vai identificando e vai criando uma árvore binária aqui e vai sempre encaminhando diretamente lá pro pacote final, lá para fazer o NAT. Tá? Então é bem otimizado.
Aqui também em endereços, o sistema já cria todos os endereços públicos aqui, ó, para fazer o NAT lá para todos os endereços públicos. Outra coisa interessante, deixa eu colocar aqui, ó, IPFire, eu vou colocar com 32, em vez de eu colocar um 22, eu vou colocar um 21, tá? Eu vou salvar aqui. O 21, eu estou criando então 1 para 64. Como eu estou usando um 27, eu estou fazendo 2.000 endereços públicos, tá? Ele vai criar para mim, vamos criar aqui, ó, a regra de novo, sincronizar. Então tá aqui, ó, 130. Se você usar 1 para 32, ele vai criar 69 regras, 63, agora não lembro ali o número que ficou. E se você criar 1 para 64, vão ser 129 regras, tá? Tem mais regras por causa da árvore binária, tá? Mas é muito importante a árvore binária que ela dá mais economia de CPU. Então o que acontece? Se você estiver precisando de 2.000 endereços IPs, vão ser 130 regras. Se você precisar de 8.000 endereços IPs, vão ser 130 regras. Se você precisar de 20.000 endereços IPs, vão ser 130 regras, por causa que isso aqui ele faz o mapeamento do bloco para o bloco. Tá? Ele mapeia esse 27 para outro 27 e assim por diante. Tá? Então é bem otimizado a forma desse CGNAT. Aqui a gente está usando ele no concentrador, direto no concentrador. Mas nada impede você também fazer isso depois do teu concentrador de borda ou antes do teu concentrador de borda para você fazer esse CGNAT. Então a gente nunca colocou rodar em grande escala, mas a gente já está vendo com alguns clientes que estão querendo fazer teste de CGNAT em grande escala. Tá? Então aqui ele criou os endereços IPs, né? Endereço IP. Ele cria a bridge também, que é a bridgezinha que ele cria do NAT. E ele também cria aqui ó, o pool, ó, IP pool. Então ele já criou o pool aqui com todos os endereços do CGNAT. Então o que você precisa fazer para rodar o CGNAT? Você só precisa colocar aqui no pool do teu PPoE, né? E também lá no teu servidor DNS, não pode esquecer de liberar o servidor DNS para responder para a rede 164, tá? Então é só isso. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ver aqui, ó, como que o sistema faz para registrar o log do CGNAT, tá? Então aqui, ó, dentro de provedor, rádios, conexões rádio CGNAT. Aqui está o log do CGNAT, tá? Então aqui eu tenho o IP público, o IP privado e a porta de origem, tá? Então ó, esse aqui está usando 1 para 32, né? Um IP público para 32 privados, e eu tenho a porta inicial e final, conexão inicial e conexão final. E aqui a gente tem o relatório. Então a Polícia Federal, por exemplo, vai ter que dizer lá, eu preciso do IP 172, vamos pegar aqui, 177, vou pegar o endereço IP aqui, ó. Pegar o IP público. Vamos pegar aqui a porta 16.000, né, que está entre, né, 15.500 e a 17, e no dia 25/8, vamos pegar aqui às 4 horas da tarde, né, entre as 15h58 e 16h07. Então vamos pegar as 4 horas da tarde aqui. Relatórios, IP público, porta 16.000, a data de hoje, às 4 horas da tarde. Imprimir. E tá aqui, ó. Pedro Luiz, né? CPF, o login, o ID, o IP público, o IP privado, a porta, a data. Então tá aqui o relatório do CGNAT, né? A gente fazendo NAT e tendo o relatório de acesso de quem foi o cliente pela porta de origem. É isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo então. Obrigado aí. Até a próxima.